vocês. Voltamos agora com o capítulo 13 de Romanos. O capítulo 13, ele dá aquela continuidade de exortações que Paulo está fazendo a essa igreja que recebeu a misericórdia de Deus. E dentro dessa perspectiva de exortações, como a gente já viu no capítulo anterior, a exortação sobre amor, sobre viver uma vida comunitária que agrade a Deus, serviço, né, uma forma de cultuar a Deus com toda a nossa vida. Mas agora tem a parte externa, pública dessa fé também, a qual Paulo vai começar a exortar. E é nisso que nós vamos trabalhar agora. E ele começa, o primeiro versículo do capítulo 13 dizendo pra gente assim, que todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Esse assunto é polêmico, e eu acho que encontrar respostas fáceis não existe, mas é legal que a gente pode desafiar você de repente a pensar e te colocar mais dúvidas do que dar respostas. Porque a pergunta que a gente pode surgir é o seguinte: e esses governos corruptos foram Deus que colocou lá? E aí? Tem um provérbio que diz uma coisa interessante, né? Que diz assim que Deus, ele julga as nações, né? Ele penaliza algumas nações dando governos corruptos. Será que o Brasil é digno de ser já punido e julgado por Deus e aí por isso recebe, né? Deus dá autoridade para governos corruptos estar presidindo a nação? Eu acho interessante fazer até assim, uma separação. Por quê? Porque o governo civil, a função foi instituída por Deus. Ou seja, no nosso caso, o presidente, se é o rei, enfim, se é o juiz, no caso, pensando lá no Antigo Testamento. Agora, aquele que exerce a função designada, ele vai responder diante de Deus. Então, assim, eu acho que um exemplo clássico para a gente entender e fazer essa diferenciação é Satanás. Ele desenvolvia uma função de acusador válida por Deus. Deus criou a função, né? Ele estar corrupto exercendo essa função, aí é algo que a Bíblia diz lá em Apocalipse que vai acontecer com ele, tá tudo, né? Já está tudo certo, mas o fato é que a função em si, ela existe para a honra e glória de Deus. No caso das autoridades civis, do governo civil, como Paulo apresenta aqui, elas existem para o bem comum, né? Ou seja, para aqueles também que não acreditam em Deus, é aquela ideia que a gente já falou aqui das leis, para a ordem, para que não haja caos. Então, aqueles que estão desempenhando as funções aí que agem de forma corrupta, eu acredito que, eu nessa parte aí particularmente, eu não acredito que Deus coloque pessoas específicas. Eu acredito que Ele permite que essas pessoas estejam lá através do voto popular, através de golpes, enfim. Para essa questão mesmo de Deus mostrar qual é a boa e perfeita vontade dele, que muitas vezes as pessoas que estão exercendo o poder não cumprem o que ele quer e, portanto, não fazem o bem para o povo e o povo sofre. Mas, por outro lado, também ele é soberano, então tem algumas coisas que a gente não entende. Tá vendo que uma coisa não é tão fácil de se complicado. Né? E pensando nessa questão, porque uma coisa que a gente sabe é o seguinte: Deus é soberano sobre todas as coisas. Mas isso não exime a responsabilidade humana, como a Gisele acabou de colocar. Mas vamos retornar lá para o passado, né? No Antigo Testamento. Através de Jeremias diz que Nabucodonosor, que Ciro, que todo aquele povo que vai ser uma nação e governantes carrascos para com Israel, são servos de Deus. Ciro é ungido de Deus? Exatamente, é assim que Deus se refere ao próprio Ciro, né? E não estamos falando de Ciro Gomes, tá, gente? É o Ciro, o rei da Pérsia. Então, esses governantes chegaram lá ao poder pela vontade de Deus. E eles serviram ao propósito de Deus para, primeiro, Nabucodonosor julgar Israel, porque levou cativo o povo, ficou 70 anos no exílio, e depois levanta Ciro, que derruba, Ciro do governo Medo-Persa, derruba a Babilônia, e Ciro já tem mais misericórdia, ele vai ser o governante responsável por liberar o povo de volta, que aí você tem Esdras, Neemias, que estão dentro desses contextos, né? Eu acho que é interessante, que nem na questão do Nabucodonosor,
E não quer dizer também que Deus, eu acho que é maravilhoso nisso, porque ele permite, por exemplo, Abacuque a questionar Deus. Porque até então existia toda uma teologia lá da invulnerabilidade. Né? Nós somos o povo de Deus, Deus vai nos proteger, e de repente chega Nabucodonosor, derrubando o muro de Jerusalém, acabando com tudo. E aí o profeta tem um choque, né, de realidade. Como assim? E há um questionamento, né? E Deus fala assim, que ele vai exercer a sua justiça e cale-se diante de mim em todas as terras. Eu sou Deus, mesmo que amanhã não tenha fruto, que não... Então assim, não só a gente vê Naum também, por exemplo, e outros profetas, né, mas essa ideia do questionamento. Por quê? Por que nós estamos sendo invadidos então por um governo não, né? Por um imperador corrupto, por alguém que é ímpio, chega aqui derrubando tudo, levando tudo embora, nós somos o povo de Deus. Exatamente. Isso criou um parafuso na cabeça dos profetas da época, do povo de Israel da época. Sim. Assim como até hoje, né, cria parafuso na nossa cabeça quando a gente olha para os nossos governantes e a gente acha que eles são indignos da posição onde se encontram. E depois também a gente tem, por exemplo, Jeremias falando para o povo orar pelos babilônios, porque eles iam ficar lá muito tempo e que se tivesse paz na cidade ia ficar tudo bem com eles. E o Jeremias, ele, inclusive, exalta o povo e diz o seguinte: olha, não corram para o Egito, não vão pedir auxílio dele, não vão pedir o exército dele, porque é vontade de Deus que Nabucodonosor venha e leve vocês. Então, assim, é uma coisa assim que às vezes a gente começa a questionar e pensar, né? Mas dentro dessa perspectiva a gente tem que ter um outro entendimento também. Entendendo que Deus, na sua soberania, coloca quem Ele quer como governante, esses governantes têm a responsabilidade de cumprir o propósito que Deus colocou para eles. Mas se eles agem com injustiças, nós temos o direito também de lutar contra as injustiças, porque você vai ter vários profetas que vão apontar na cara desses governantes, denunciar a injustiça deles, e isso é um direito que todo cidadão, quando injustiçado, pode fazer. Então, mesmo que as autoridades que estejam lá sejam colocadas por Deus, nós temos o direito de exigir os nossos direitos e de lutar contra as injustiças. Até Atos fala, né, que a gente, se o governo ele não faz aquilo que Deus quer, que a gente também pode desobedecer, né? Exato. Aquela ideia, viva a revolução. Ainda nesse texto mesmo de Romanos capítulo 13, Paulo fala qual é o propósito dos governantes. Vai dizer que eles têm o poder da espada, que é para poder criar ordem, para o nosso bem. Se o governo dele não está sendo para o nosso bem, então ele está quebrando o propósito de Deus para o governo dele. E aí é que nós temos esse direito então de nos manifestar contra, de lutar contra, né? E de exigir justiça em meio às injustiças. Até porque também ele deixa claro aqui que a obediência às autoridades, a gente está pensando no governo, mas ele trabalha outras questões também, né? No 7 ele fala: pagai a todos os que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, e a quem respeito, respeito, e a quem honra, honra. É a ideia de ser um bom cidadão. É autoridade civil, é aquilo, né? Os nossos impostos, como nós somos como cidadãos, porque às vezes a gente... pensando naquelas questões do amor, aqui na comunidade, na igreja é tudo bem, mas o cara não paga IPTU, não paga IPVA, não faz o básico, né? Pega a multa por falta de pagar estacionamento, enfim, coisas simples, né? Enfim, então assim, são coisas simples que às vezes a gente não dá atenção, mas a ideia de Paulo aqui é que a gente possa fazer aquilo que as autoridades colocam, e até porque ele vai dizer que se você fizer o que é bom, você não vai ter problema. Exatamente. Você não vai ter dor de cabeça. Exatamente. Tipo, você faz o que é certo, você faz o que a lei manda. Né? Eu acho assim, por exemplo, uma blitz policial. Esses dias atrás, meu marido falou assim: olha, já é a terceira vez nesse mês que eles me param a hora que eu tô saindo do trabalho. Assim, fora o constrangimento de ter que parar, a tranquilidade, você entregar o documento, tá tudo bem e tal, mas o que a lei diz? Vamos pensar nessa coisa simples. Eu não posso beber para dirigir. Aí o cara vai na festa, sabe que tá dirigindo e bebe. E aí a blitz para ele. Aí ele vai querer convencer o guarda, querendo dar um trocadinho por fora. Se você é crente, isso não é um bom testemunho. Além do seguinte, que se você chegar na blitz, né, já é uma coisa boa. No sentido do seguinte, você não atropelou ninguém antes e nem morreu. O risco, porque né? o risco que você coloca quando ingere bebida alcoólica é muito grande.
O índice brasileiro é de 60 mil mortes por ano, através de acidentes de trânsito. Usar o celular no carro. Exato. E, enfim, coisas pequenas que são leis para o nosso bem. Exatamente. Não quer dizer assim, não. Tem algumas que a gente pode até achar, né, gente? O que o cara inventou de fazer essa lei? Aquilo que a gente já falou no outro vídeo, né? Sobre as leis que às vezes parece que não fazem sentido nenhum, mas houve um precedente. Exato. Então a ideia da lei é a preservação da vida. Exatamente. Então cumprir a lei, eu acho que assim, até ele coloca isso aqui, eu acho interessante, porque ele fala assim, ó, no verso 10, o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então assim, se você obedece às leis, você não tem do que ter medo, porque é isso que o Paulo está abordando aqui. A questão da submissão às autoridades é que elas foram feitas para o nosso bem. Então se a gente pratica o bem, a gente não tem que ter medo das autoridades. Se a gente pratica o mal, eles têm o direito de poder nos exigir e fazer com que a gente pague, né, pela uma punição por algum mal que a gente faz. E essa ideia de que se o governante não está servindo para o nosso bem, a gente tem os direitos de lutar a favor dos nossos direitos, de exigir justiça, principalmente justiça sociais, que a Bíblia dá muita ênfase para isso. E aí já entra nessa parte da questão do amor, né? Porque qual é a lógica de toda da lei? É a vida, como a Gisele acabou de colocar. E a lei suprema para que a vida aconteça é o amor. E Paulo vai abordar aí alguns versículos falando sobre essa questão do amor, né? Onde ele vai dizer assim, o mandamento, não adulterarás, não matarás, não faça isso ou aquilo outro, tudo se resume em um só. Não amar ao próximo como a nós mesmos. E se a gente cumpre o amor para com o próximo, a gente cumpre toda a lei. E aí, cumprindo esse mandamento do amor ao próximo, a gente está promovendo vida para nós mesmos e para os outros. Né? Acaba sendo uma consequência, né? Exatamente. A gente deu exemplos simples até para ficar mais fácil, né? Claro que vão ter coisas mais complexas, situações, né, que talvez exijam das pessoas um posicionamento mais enfático, como no caso de uma guerra. Isso. De que lado se posicionar? Qual é o lado mais justo? Então, assim, existem complicações civis que a gente não está levando em consideração. Exatamente. Aqui. Eu acho que até, por exemplo, a gente, pensar no Brasil hoje, né? Para alguns, o governo, é o que Deus colocou lá, outros não, isso não é. Eu vejo assim, Deus colocou. Cabe à pessoa que está exercendo a liderança fazer aquilo que Deus quer. Exatamente. Se não fizer, do mesmo jeito que foi colocado, ele tira. Ele tira, exatamente. Então, assim, infelizmente, a gente não entende os meios. Eu falo infelizmente porque a gente é curioso, a gente gosta de saber como é que as coisas funcionam nos detalhes. E nessa questão de tirar, a gente tem um caso clássico, o primeiro rei de Israel. Foi Deus que escolheu Saul. Ungiu ele rei. Samuel foi mandado de Deus para eleger o Saul, não sei no sentido de ungí-lo com óleo, mas também Deus disse para Saul, olha, passou de ti o reino, né? Acabou, não dá mais, agora eu vou eleger outro no lugar. Eu vejo assim, pode ser que você não, e aí eu falo, né, a gente pode, eu não votei, eu não faço parte disso, só que, agora voltando um pouquinho também naquela questão do federatismo, essa palavra mesmo, eu posso não ter votado, mas nesse momento o nosso governo. Exatamente. E o que a Bíblia diz que a gente tem que orar por ele, para que ele seja bom, para que ele não corrompa a justiça, para que não abuse do pobre. Pode ser que as metodologias não sejam para nós as melhores e nem as mais bíblicas e ortodoxas, mas independente disso, aqui a gente não quer incitar nenhuma revolta civil, mas é orar. E a partir do momento, em várias questões, não está fazendo aquilo que, olha, eu não entendo isso como vontade de Deus. Então, orar, pedir a Deus, eu acho que a oração é a capacidade que nós temos de apresentar para o próprio Deus aquilo que nós queremos, para que Ele também possa pacificar o nosso coração, porque não é que a gente queira resolver aqui tudo com oração, não é isso, né? Porque às vezes dá essa sensação. Mas não é, a oração pra gente é um princípio de relacionamento com Deus. E a partir do momento que eu saio da oração, eu consigo vislumbrar o mundo à minha volta, entender a realidade, questionar a realidade, questionar leis, questionar falas,
questionar projetos da minha cidade, do meu estado, do meu país, com coerência, com sabedoria. Eu acho que aqui a gente não tem que ficar levantando partidos, até porque a nossa ideia é que a gente olhe para a realidade com os olhos da fé, pela mente transformada que nós tivemos. Exatamente. Isso é muito importante que a Zé está falando, né, de a gente, como um cidadão, a gente tomar essas iniciativas de manifestações. A primeira manifestação que a gente começa é através da oração, até buscar a direção de Deus, do que fazer. Uma igreja batista, alguns anos atrás, do reverendo Edson Queiroz, ele iniciou uma campanha nacional de oração pela nação. E todo ano acontece que a igreja tem que se posicionar como manifestação. A primeira manifestação dela é orar. Quando exige além da oração, aí Deus nos direciona de o que fazer também. Sempre obedecendo às leis e sempre sendo democrático, né? Porque essa aqui é a nossa perspectiva de fé cristã, é a democracia, né? Então nós temos esse direito sim. E aí trazendo essa questão do amor dentro desse padrão de uma vida ordeira, de uma sociedade perfeita, que não vai ser nunca perfeita, mas é o horizonte que nós temos que buscar sempre. Sim. Né? Então, por exemplo, ainda trazendo aquele exemplo que você deu do trânsito, quando a gente ama o próximo, a gente obedece a lei do trânsito, porque a gente não coloca em risco a nossa vida e nem a do próximo. Porque uma pessoa que ultrapassa um sinal vermelho é uma pessoa muito egoísta, é aquela pessoa que acha que ela tem o direito mais do que todo mundo de ganhar tempo, de passar, não é o outro que tem direito. Né? Quando a gente ama o próximo, a gente obedece à ideia do respeito, na verdade. Né? A gente respeita o direito dos outros também. Então, se fechou para mim, é porque abriu o direito do outro. Né? Isso é amor, quando a gente respeita o direito do outro e faz com que o outro usufrua do seu direito. Tanto quanto eu, né? Exatamente. Né? Então, Paulo vai abordar essa questão do amor para enfatizar essa questão do que é a lei aos olhos de Deus, mas também como uma forma de a gente viver dentro dessa sociedade de uma forma que possa proporcionar realmente uma convivência que seja em ordem, em respeito e um mínimo, pelo menos, né, de uma convivência que dê para que a gente viva de forma social e relevante. Essa vivência é que vai fazer com que a organização da nossa vida seja orientada para o futuro. Exatamente. Que é como ele termina o capítulo 13, né? Ele vai falar que o dia está próximo e ele vai trabalhar essa questão da luz do dia vindouro. Exatamente. Essa questão da luz é interessante que Paulo, os gregos e o Antigo Testamento ainda trabalham essa perspectiva também, de colocar sempre a luz em detrimento das trevas. E as trevas têm sempre a ver com ignorância, com você viver andando nesse mundo sem instrução, sem conhecimento, sem saber o que é que deveria fazer. Porque uma das coisas que a gente precisa esclarecer na palavra pecado é que pecado quer dizer errar o alvo. Existe uma forma de caminhar, existe uma forma de viver, existe um horizonte a que nós devemos alcançar. Quando a gente erra esse caminho, quando a gente não segue para esse horizonte, isso é viver em trevas. E o que é viver em luz? Viver em luz, na perspectiva desse horizonte que está vindo, que é o retorno de Jesus, é a gente viver de uma forma ética, de um padrão de vida que traga de fato a glória de Deus e, no mínimo, o amor ao próximo. Né? E ele vai dar algumas instruções sobre isso, a gente podia até ler, né? Alguns versículos. Digam isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é a hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revestimos-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em imundícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Ele fala de armas da luz e de se revestir de Cristo, para viver essa vida dentro de uma sociedade que espelhe, né, o reino de Deus, que espelhe a vontade de Deus, que espelhe essa sociedade em que Deus gostaria que nós fôssemos como seres humanos. Eu acho que é aquela ideia, né? Pense em tudo que você faz. Imagine isso colocado debaixo de uma luz muito forte. As nossas obras, elas podem ser vistas à luz dos dias? Ou é tudo meio na escuridão, na obscuridade, meio às escondidas, nada transparente?
Essa é uma ideia para a gente ter uma noção daquilo que a gente faz e se isso realmente está de acordo com aquilo que se espera de nós. Dá até para fazer uma pergunta bem, né, complicadora para nossas vidas a partir dessa luz que você colocou, né? Se colocar uma luz luminosa sobre as suas obras, você vai ter vergonha ou orgulho do que vai aparecer? Fica para você pensar, a gente termina por aqui. Até o próximo vídeo. Vídeo.